Bom dia. Bom, agora eu tô aqui, né? Agora já é a nova fase, a fase que a padaria tem que sair sim ou sim. O sistema tá quase pronto. Mas falta arrumar o dia suficiente. Eu também tô meio com medo, sabe? Porque o que tá envolvido aqui agora, acho que eu tô num drama que envolve promiscuidade. É horrível. Não adianta, eu tô descobrindo que não tem nada a ver com bandido, não tem nada a ver com facção. É a gente. O que tá dentro da gente vai se manifestar, se externar no universo. O que está dentro de você, você conduz. Eu estou aprendendo com essa espírita que faz sentido. Eu entrei para a igreja em setembro, em outubro ali, em setembro, em agosto, me convidaram para a célula ali, e eu entrei para a igreja. Só que, sabe, do meu histórico, né? 24 anos, desde 24 anos, a primeira vez que eu usei droga, então eu diminui bastante, com 10 anos viajando pela América do Sul. O serviço social ajuda pra caramba, tá? Ajuda muito. Sabe o que eu descobri? Como eu vivia minha vida toda um fracasso de casamento, né, mas me serviu como experiência, eu notei que se eu viajasse e não casasse de novo, só com 36 anos, depois do segundo casamento dos 5 anos, eu descobri que só havia um jeito de largar as drogas, se eu viajasse. E eu viajei desde 40 anos, conheci lugares maravilhosos. Eu descobri assim, a gente não precisa, a gente é iludido no bairro. Para trabalho que você tem alguma coisa, você vai e você vê só as pessoas se divertindo nas cidades, em Paris, blá, 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 Dubai. Ah, você nunca que vai, não é verdade? Então agora eu tô velho, mas quando eu tava mais jovem, há 10 anos, 15 anos, eu tava viajando, eu tava dormia na rua, mas estava em Mar del Plata. Dormia na rua, mas estava em Punta del Este. Dormia na rua, mas estava em Buenos Aires, lugar mais lindo da América do Sul. E eu falei, bom, a ilusão dos bairros é mentirosa, porque você fica a vida inteira, e todo mundo sabe que eu fiquei até 40 anos, né? Nessa vida de trabalho, casa, trabalho, isso é uma base, isso é uma prisão. Mas quando eu cheguei aqui, depois de eu ter viajado, eu escolhi, eu estava lá em Bariloche, vocês estão vendo aí no canal, eu estava em Bariloche, os colegas dessa, tá? Você pode ganhar aqui R$ 500 por dia. Eu falei, não, cara, eu não quero. Eu prefiro ir para Torres, porque Torres, de todos os lugares que eu conheci, Torres, eu elegi Torres, entre Piriápolis, Mar del Plata, porque Torres é Brasil, é minha terra. Então eu falei, só tem um jeito, né? Se você vencer, você vai ter que voltar para o seu país, você tem que vencer no seu país. Daquela sensação de que a gente precisou sair do Brasil. O Brasil é tão rico, por que eu não vou vencer no Brasil? Vou para o Brasil, então vim para Torres. Chegando aqui, eu falei assim, aluguei essa loja, não era isso aqui não, tá? Vocês vão ver no canal, isso aqui era uma boca de usar droga. Era horrível, eram quartinhos, o homem não conseguia alugar para ninguém. E eu descobri com o tempo, que não é guri, nada disso. É o próprio proprietário que tem uma promiscuidade, como eu também tenho, tá? As drogas, ela leva a gente a se masturbar, ver muita pornografia. Ele me aceitou porque eu falei com ele que era um sonho meu ter um comércio, para poder eu viajar pela América do Sul e não precisar ficar morando na rua, em albergue. Eu poder botar um negócio e poder botar empregado e poder fazer mais viagens, né? Viajar com dinheiro. Agora, essa é bem vitimismo, mas é o sonho da pessoa. E lembra bem, todo mundo precisa se sentir vítima para poder reagir e crescer. Não é assim que os Estados Unidos cresceu tanto? Dizer que todo mundo é terrorista, menos eles? Então a gente tem que entender que o lado de fora é um desafio pra gente. E a gente tem que... É verdade, você tem que acreditar que está sendo prejudicado. Aí você faz que nem a lagosta, você tem alguma coisa atrapalhando e você descobre, você tem que encontrar problemas. É o que a bandeira fala pra gente, ordem e progresso. Se tiver em ordem, você não vai crescer nunca, meu pai. Você tem que encontrar a desordem para poder progredir. É assim, a gente bater. Então, quebrar a zona de conforto, acredita. Eu cheguei aqui, eu falei assim, pô, eu tenho que ir para a igreja. Por quê? Não é porque eu quero ser crente? Não, porque ele me disse americano. Você chegou no bairro, você vai na congregação, porque você conhece todo mundo. Falei para todo mundo aqui que eu queria abrir uma padaria, precisar de apoio. A igreja cheia de mulher solteira, ninguém quer ficar comigo. Eu falei, ninguém quer ficar comigo, fico sozinho, eu tenho minha promiscuidade.
Foi passando o tempo, tudo isso eu consegui trabalhando pra caramba, sozinho, tá pouco, botou 1, 2 vendedor comigo, mas a maioria sozinho, todo mundo sabe. Muita gente não quis trabalhar aqui comigo, porque eu botei muita propaganda, né? Churro, churro, e aí as pessoas descobriram, eu ajudei as pessoas. Muita gente foi vender chuva na praia, acabou que me quebrou, eu não acredito mais no marketing. O marketing é perigoso, você está expondo pro marketing o seu segredo, aí todo mundo faz. Ninguém vai trabalhar para você, mas eu falava mesmo. Porque o pessoal chega aqui pedindo chuva, então, sobrou chuva, me dá chuva pra gente. Bota um trigo aí, um negócio pra vender na praia. Para de ficar jogando esse jogo da carteira assinada. CLT, para com isso. A praia é um lugar onde você vai vencer. E eles ficaram vendo. Aí eu tive muita dificuldade de ter empregado. É difícil você ter escravo se a sua bandeira é a liberdade. Eu estou sendo sincero com você. Você nunca vai conseguir escravo se você ficar falando do seu escravo que ele pode ser livre. Eu aprendi isso aqui, aí eu vou montando, eu tenho que montar uma padaria, tô tudo aí, ó. Montei sozinho aí, como eu sou pedreiro, eu botei o azulejo, eu fiz elétrica, que aqui era 2 paredes, isso aqui não alugava, não existe isso aqui que vocês estão vendo há 1 ano atrás, tá, gente? Há 2 anos atrás, não. Eu mudei isso aqui, eu entrei com a minha luz é que eu aprendi com o serviço social, não foi de bairro, não foi sendo pedreiro, não, eu passei. Se fosse pedreiro, servente em obra, eu já estava morto. Corno lá no Niterói com a esposa traindo e eu morrendo na mão de um apaixonado qualquer, entendeu? Então eu pedi ajuda do serviço social, então eu não fiz CAPS que eu não precisei. Eu descobri que você pode fazer redução de danos, entendeu? Parar. Só que eu falei, quando eu volto para o Brasil, eu recaio, porque o Brasil é demais. As pessoas dizem que nos outros países tem droga, não tem droga, é Brasil. Tá bom? Então você chega na América do Sul, eu cheguei na Bolívia, não tem, só que vem pra cá, então não tem, você não usa. Chega na Argentina, você não usa. Eu falei, que lugares maravilhosos que o universo fez eu conhecer, gratidão ao universo sempre. E aí eu volto pro Brasil, e aí eu chego aqui, eu tenho 2 coisas, o vício que volta e a igreja. Eu estava na igreja, só que na igreja eu senti que eu estava sobrando. Eu senti que o pastor estava usando a minha história para poder trazer mais gente para a igreja. Não viu o churrito? Ele chegou aqui sem nada, como é que pode? Parece que ele falava com raiva. Como é que pode, o cara? Como é que pode, gente? O cara chegou aqui, tá montando a padaria e ninguém faz nada. Acredita, gente, eu saí da igreja. Eu falei no mesmo dia pro outro, eu falei, olha, eu não gostei do que foi falado aqui. Já é a 2ª ou 3ª vez que eu vejo meu nome sendo colocado aqui, eu não tenho padaria, isso foi ano passado, então não tinha nada que isso aqui não. Só o quadrado e a máquina de fazer churro. Mas eu falava que ia fazer uma padaria. Então eu notei que inveja existe até entre os evangélicos. Eu notei. E eu saí daquela célula, porque eu notei que eles estavam prestando atenção muito em mim. Isso não é bom. Porque quando a pessoa te inveja muito, começa a descobrir pequenos erros seus, e eu comecei a ser stalkeado. Eu acho que stalkear é crime. Stalkear é, por exemplo, ficar te ouvindo pela parede, você não pode fazer nada na sua intimidade, porque você é um safado. Então, buscando erros em uma perfeição, ordem e progresso. Tá entendendo? Estão me cobrando. E aí eu me senti incomodado, comecei a revidar. Quando eu percebo que gente está arrastando cadeira para ficar na parede, aí eu começo a falar coisas que ofendem. Entendeu? Mas não é verdade, é meu canal, tá? Então eu saí da igreja, aí começou uma guerra, quem é ele? Então eu sou de longe, eu sou um viajante, então, mas muitos da igreja falam comigo até hoje, eles não vão nem saber que eu tive esse pensamento, eles vão saber que eu esse vídeo, por isso que eu saí, por causa de ficar falando da minha imagem, e aí eu comecei a descobrir que o proprietário, ele sempre usa aqui, muitas menininhas param para fazer, a gente chega de manhã, ouve meninas, gente drogada vindo de manhã, e aqui não tinha ninguém vendendo droga. Mas muitos viciados vêm ao proprietário pedindo ajudinha de manhã cedo, muitas vezes eles fazem sexo. Então eu notei que eu tinha alugado a casa de uma pessoa que era um problema, só que eu comecei a pesquisar no passado, não tinha como correr, fiz um contrato de 2 anos. Era a minha intenção ficar aqui, eu sabendo que se desse algum problema, eu precisava montar, ser um comerciante. Então vamos fazer assim, André, você não conhece muito aqui. Às vezes eu pensava isso na cama, que a cama era aqui. E aí eu falei assim, André, se isso aqui for perigoso, como os outros dizem, que até a boca tinha, a polícia tirou, aí o que você vai fazer, André? André, faz o seguinte, você faz o que puder fazer em 1 ano, se der merda no final do ano, você sai, pega as coisas e aluga lá. Só que não deu, você viu que teve enchente do ano passado, aí ficou todo mundo, nessa temporada foi fraca para todo mundo, veio muito vendedor.
Não deu para fazer isso tudo. A minha ideia era ter um capital para alugar uma loja no centro e sair. Porque eu sabia que a coisa do proprietário ia pegar em mim. E aí começava, ter o Bagé que morava aqui, ele até foi embora, ele falou comigo, André, isso é todo dia, isso é sem vergonha, isso do seu santo, porque ele pega essas meninas, dá dinheiro para elas em troca de sexo e come elas, ninguém gosta disso que ele faz. Eu falei, tudo bem, então eu peguei e minha relação com o proprietário tem que existir sempre, ele é o proprietário. Só que aí a gente começou por um ano de... Eu notei que ele ia lá na loja de material, fazia crédito para mim, eu que comprei tudo, eu que fiz tudo, mas eu notei por que o seu Santos está sempre me apoiando para reformar a loja, mas o viciado está morando aqui atrás, ele não tira em 5 meses de aluguel atrasado. Eu falei, ué, eu estou pagando aluguel um dia, por que alguém... Aí então deu aquele problema que vocês vão ver na internet, o rapaz saiu, que é problema lá com a polícia lá. Mas o cara saiu da cadeia e voltou com raiva de mim. Então foi um processo, tá vendo? Mudei o assunto, é muita coisa, são um ano que vai para um ano e meio agora. Então essa virada de ano, eu tô achando que eu tenho que montar esse comércio aqui, não tem jeito, eu tenho que retornar e ter o dinheiro que eu investi, né? Porta, botei tudo, eu investi 50 mil num ponto que era um fumador de droga. E só que eu não sabia, eu achava que eram as pessoas que alugavam, entendeu? Então só expulsar as pessoas. Mas agora o proprietário botou um sem pagar aluguel. Esse rapaz me convidou ali ontem, botou a droga na mesa, eu falei, eu não quero isso. Porque eu sei que essas pessoas oferecem de graça para depois... Aí me ofereceu perguntando quanto eu queria para poder tocar o negócio. Eu falei, não quero nada disso, não, tô fora. Aqui é os guris, eu não quero saber disso. E aí agora eu fiquei meio assustado. Então eu notei, por que eu estou falando da questão cultural? Quando a gente entra num bairro, as pessoas de igreja se posam de igreja, mas estão juntos. As pessoas que moram no bairro, sempre tem alguém que usa, acha que não tem nada a ver, usa, mas não tem nada a ver. Mas aí quando você entra, fica todo mundo, eu noto que as pessoas que falavam comigo não falam mais. Parece, hoje eu estou notando que muita gente às vezes fala assim, vai acontecer isso com ele que ele empresta, mas não, muita gente às vezes morre, porque entra uma consciência coletiva em volta, elas acreditam que elas estão certas. Entendeu? Como eu viajei à América do Sul com uma mochila nas costas, eu sei das minhas convicções, eu sei que eu vim aqui para abrir a loja, mas o proprietário quer agora ficar com a loja e botou agora bandidos para morar aqui do lado, eles vão fazer ponto de droga, depois a polícia vai achar que eu tenho alguma coisa a ver, porque é essa a intenção do dono, porque o dono está obcecado, toda vez, quem falou foi um vizinho, pouco vizinho aqui, tem um que não fala com ele, veio falar comigo. Isso que é bom você falar com os inimigos da pessoa também, para saber, ouvir outra parte. Ele falou para mim, todas as pessoas que vêm aqui colocam melhorias e o seu santo tem problema e as pessoas saem. Só que você está durando, ele falou que eu já estou, não sei se eu vou durar. Entendeu? Por quê? Essa questão de ele querer se relacionar, ele precisa sempre ter alguém dessa banda aqui, até morando de graça, para ele ter algum benefício, que eu não vou entrar muito em detalhe, não é droga. Gente, nem tudo nessa vida é droga, tá? Existem outros vícios que o ser humano tem que é muito forte, que se associa. Então o vício dele é depender dos contatos com as mulheres. E essas mulheres, elas estão viciadas. Então o que me deixou raiva, que eu falei com ele, o senhor vive dos vícios. Como eu venho de um mundo de muito vício, que é o mundo das ruas, não o mundo de tráfico, existe o mundo das ruas, que muita gente são vítimas de vícios. Então eu não gosto de ver essas meninas vindo aqui pedir droga, pedir dinheiro do senhor, porque elas usam droga. E o senhor está destruindo, o senhor usa praticamente o dinheiro do meu aluguel, eu sou o que mais paga aluguel, eu cheguei aqui na rua, estou pagando 1.000 e estava pagando 1.800, agora estou pagando 1.500, que eu liberei ali, que eu reformei para pegar outra, e vocês já sabem disso, é do contexto, aí está registrado. Já que o humilhante saiu dali, eu pego para não entrar. Então eu percebi que não adianta, eu achei que se eu pegasse não ia mais, o seu santo pegou, é ele que bota. Então agora, como ele viu que eu espelhei isso para ele na cara dele, que é ele o causador, que é um homem de 80 anos que age como 40, agora ele meteu o dedo na minha cara e falou que para mim abrir o olho com ele. Então quer dizer, agora ele está no amor danado com o guri, e eu tô sozinho aqui, e a menina da igreja, eu noto que ela fica me olhando, como se estivesse esperando algum show acontecer.
Eu olho a evangélica senta na cadeira, fica o dia todo me espiando. Ontem parece que havia alguma coisa mais importante do que o próprio culto. Ficar lá olhando para cá, naquela posição. Não posso filmar, né? Isso é feio. Mas eu acredito que o pessoal da igreja está olhando para mim. Parece que vai acontecer alguma coisa comigo que eles querem ver. Simplesmente porque eu estou sabendo que realmente não é guri, não é bandido, não é isso. Pessoas daqui com uma seita sexual, uma coisa bem oculta, que eu estou penetrando e eles viram que eu não concordo porque eu não sou tão íntegro. Eu viajei muito e eu tenho um canal. Então agora o que está acontecendo aqui é que eles pediram ajuda a pessoas perigosas para virem aqui me fazerem armadilhas. Só que vocês sabem esse vídeo na internet que cartomante falou, eu estou acreditando. Aí eu vejo o vídeo que a mulher falou, estão amando a armadilha. Outro dia pessoas vão te fazer mal. Outro dia eu vejo uma mensagem, eu compartilho com o meu WhatsApp. Tem pessoas do seu lado que estão tramando contra você. Eu ouço essas informações do além, entendeu? E eu não confio em vizinhos. Sinceramente, eu não confio, nem evangélico. Eu digo uma coisa a vocês. Se tem duas marcas que tem perigoso, é barzinho com sinuca e igreja evangélica. Eu acredito na igreja católica. A igreja evangélica, ela tanto está dentro de presídio, ela está dentro de bairro, ela é formada por pessoas assim viciadas. E elas estão ali disfarçando com a igreja, mas continuam com seus valores ocultos. Como eu também fui viajar com um valor meu que eu vi em droga, eu recebi muita ajuda de psicólogo, de gente de alto nível. Eu comi sushi em Buenos Aires, no albergue, me trataram muito bem. Eu vivi bem lá na Bolívia, eu vivi bem no Uruguai. Eu montei empresa, eu noto que se você sair dos bairros, você sobrevive. O que destrói o indivíduo cachaceiro é o bairro, viciado é o bairro. Mas aí, você vê, eu tô aqui há um ano e meio, eu falei com o dono ontem, ele veio aqui, eu recebo ele, que eu denunciei na delegacia, eu recebo ele agora de porta fechada, o dono do prédio não entra na minha loja, porque esse espaço aqui é minha administração, eu aluguei o espaço para administrar, não é uma padaria, é minha vida, ele está querendo que a padaria surge logo, para agora ele buchou aqui de bandido, e aí eu estou sendo ameaçado, então qualquer coisa que eu fizer agora eu posso morrer, aí toda a igreja vai dizer, Deus abençoou, porque o cara é problemático, mas é tudo uma farsa de uma inteligência social no entorno, que tem um segredo deles, que é do tempo, seu santo, ele mesmo falar comigo, aquela mulher ali eu comi ela direto, outra eu comia com 14 anos, outra eu comi com 16, para isso para ver pedofilia, mas faz anos. Então, as coisas que eles falam e tentam me convidar, André, come isso, come aquilo. Eu falei assim, eu sou meio babaca aqui. Eu falei, seu Santos, eu não estou aqui para comer mulher. Eu até preciso. Eu vejo meu pornô, só que eu não estou aqui para jogar esse jogo. As mulheres chegam aqui, tomam um negócio, e tanta coisa que acontece na televisão aí, né? A mulher entra, o cara sai, a mulher fica. Eu tô, se entrar aqui tem que ser para casar comigo e fazer filho. Não é para putaria. E parece que não há muito facilidade. Agora é uma fudelança danada. As mulheres estavam aqui, ninguém me apoiou, ninguém ficou comigo, ninguém me apoia. A padaria tá aí, ó. Cadê a mulher trabalhadora para vir aqui fazer pão? Não tem. Agora eu fico aqui sentado, nesses últimos 2 dias, uma rincharia de mulher igual a égua. Porque agora tem vagabundo aqui, vão fuder. Entendeu? Então, quer dizer, para trabalhar ninguém quer. Para trepar, todo mundo quer, tô sendo sincero. Ah, eu sou feia? Não tem dente? Beleza. Mas é uma questão. Eu vim aqui para trabalhar, para montar a padaria, para a padaria ser muito boa, e agora pegou o dinheiro de aluguel na mão e veio agora com que prometeu vingança, né? Eu vi aí, eu fiz queixa dele porque ele chegou aqui, tentou me agredir aqui, então eu notei que de tanto falar que era isso, que era aquilo, que eu falava demais, sabia que eu estava gravando vídeo, eu tenho um canal. Todo mundo sabe, eu tenho um canal com 2.000 e poucos vídeos. Eu tenho 2 canais. Eu filmo a minha vida porque eu filmava a minha vida viajando. Eu dormia na rua, em Córdoba, 6 graus abaixo de zero. E eu filmava. E por que eu não vou filmar minha própria padaria? Só que eu estou com medo até de abrir minhas portas aqui. Eu fico com cadeado. Porque do lado eu já fui praticamente ameaçado. E agora passou um rapaz aqui de boné. Eu falei bom dia. Mau elemento. Agora anda depois que o seu Santos alugou ali, enche agora de viciado. É uma questão de tempo, isso aqui é uma boca. E eu já vi que lá no ponto ali,
que ficam me cuidando. Então, quer dizer, eu não sei que tipo de... Os bandidos acham que eu sou uma pessoa, mas não, eles são... Acredita, como, André? Você está dizendo que um ser humano manipula, um bandido manipula. A inteligência dele é tão grande que ele pensa assim, pô, eu vou ferrar com ele agora eu vou botar o motor sem pagar aluguel. Sem pagar aluguel, agora sim, alguém chegou e pagou aluguel para ele, mas se o André, o Churrito tá ali, paga 2 aluguel, tem um contrato, tem que pagar, todo mundo paga, por que deixou ali do lado pagar? Mas quando fica 5 meses sem pagar, ele fica com raiva. Aí ele, por que aconteceu ali? Ele tirou. E quando demora sem pagar aluguel, ele vem em mim. Ele vem em mim e fala assim, agora chegou o ponto de ele falar que eu não paguei o aluguel de março. Por quê? Porque ele chamou o filho dele de Florianópolis, ó, o que eu tenho aqui que a minha mãe mostrou, são os depósitos feitos. Mas o seu santo vem aqui e fala, André, eu preciso da minha manutenção, preciso ter meu dinheiro no bolso, você paga um dinheiro em mim em dinheiro. Ele vem na cara de pau agora dizer assim, quer ter uma relação boa com a gente? Paga e mostra os comprovantes. Ele mesmo que pega o dinheiro na mão. Entendeu? Só que a briga dele esse ano foi que esse ano eu falei que não pagaria dele na mão, pagaria só um aluguel de 800 ou de 500 que eu troquei, mas o meu da loja eu pago e eu envio. E é horrível, porque agora ele mesmo virou, deu pro outro lado, tá contra mim, e eu falo mesmo, o dinheiro que pagou na minha mão não conta, conta cara de pau. Eu não vou pagar não, meu aluguel tá em dia, tanto que eu paguei adiantado e agora ele pegou o dinheiro que eu paguei adiantado porque é referente a um passado que não existe, porque eles estão considerando todos os envios, isso é muita canalice. Gente, pagar na mão hoje em dia, respeitar o bigode não funciona, tem que pagar por envio. Mas por que, André? E você me pergunta, por que então você não fez envio? Foi lá porque eu vou lá na lotérica fazer um envio se o dono tá aqui, gente. Porque a gente na praia, a gente recebe parte em cartão e muita parte em dinheiro. Então é normal, alguma coisa você paga logo em dinheiro, por Deus do céu. E aí não pegava recibo, eu falei assim, ó, eu peguei um auxílio, te dei 600, depois te dou 400. Aí depois que eu digo, o meu aluguel vence dia 2. Entendeu? O auxílio vem dia 22. Então o auxílio vem antes. Eu já adianto. Eu sempre pago aluguel adiantado. Às vezes eu dou 500 é 1.000. E aí eu dou mais 500. Outro dia eu dei dia 5. Ele me cobrou no dia 2. Eu falei, engraçado, né? Eu dei 500 no dia 18 adiantado. Quando chega no dia 3 você me cobra. Lá no dia 5 eu paguei o restante. Então eu sempre pago adiantado. Eu já começo a pagar. Isso aqui é um comércio. Ontem ele veio aqui e falou assim, então quando você for dar adiantado, você guarda e paga na data certa. É um mentiroso, um canalha, porque tá 1 ano com uma relação de dinheiro na mão. Só porque agora o filho dele viu que eu denunciei ele, os filhos dele, ou como o vizinho falou, nem vem aqui de tanto, eu não sabia de tanto envolvimento que o seu santo tem. E eu realmente estou com medo. Se chegar uma autoridade aqui, vai dizer que eu que estou envolvido. Aquela história, com o morador de rua já cheirou droga, então ele está envolvido. É impressionante isso. A gente chega na estrutura de um bairro, às vezes não quebra. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é que eu estou diante de uma estrutura social, onde tem segredos, onde o proprietário pegou várias mulheres que já hoje estão casadas, são senhoras, e parece que o que ele fala é Bíblia. Então, as coisas que ele faz, ele dá tapa na minha cara, que eu não posso questionar. Mas a maneira que ele vive coloca em risco a minha saúde. É isso que eu quero explicar. Se eu estou me libertando das drogas, se uma pessoa coloca do meu lado para me oferecer, eu falo, eu quero fora daqui. Aí ele vem contra mim, porque é isso que traz as menininhas mais novinhas para ele comer. Então, quer dizer, muito delicada essa estrutura. Então, a questão que está aqui não é drogas, não é vício. A questão que está aqui é a estruturação sexual. É isso aí que detalhe. Eu não consigo nem falar muito, eu tenho medo, tá? De comprometer, mas é o máximo que eu posso falar até agora.